Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando sobre uma parte de um tema que é polêmico, né? Com certeza você já deve ter visto alguns embates, aí, algumas discussões sobre o uso, o sentido de amor no Novo Testamento, né? Então, esse verbo que estaremos trabalhando hoje no Evangelho de João, o uso desse verbo no Evangelho de João, né, ou em João, exatamente faz parte desse caldo aí de discussões da ideia do amor aplicado ao Novo Testamento, que é exatamente aqui hoje o verbo filéu. Como que esse verbo ele é aplicado? Uma das aplicações que a gente vai ver aqui no decorrer desse vídeo é aquela lá de João capítulo 21, quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? E aí eles vão debatendo ali, conversando, um usa o verbo, outro usa outro, tem uma discussão terrível sobre aquilo. Então esse verbo faz parte desse caldo aqui interessante. E a gente vai ver algumas coisas que talvez você não tenha se atentado ou não tenha visto ainda em outro vídeo, por exemplo, trazer alguns detalhes sobre esta aplicação aqui, especificamente no livro de João. Antes disso, estaremos fazendo uma introdução também geral sobre esse verbo, o que ele significa, o que é e tal e tal. Lembrando que esse verbo também, ele tem, aqui é um verbo, claro, né, como a gente vai ver na próxima tela, e ele tem um substantivo, né, o substantivo filia. Então esse verbo, ele contrasta muito ali em algumas partes com o outro verbo, o verbo chamado agapau. O verbo agapau tem lá o seu substantivo, o substantivo agape, né? Ou em português, ágape. Né? É isso. Então vamos lá, feitas essas observações. Espero que esse vídeo contribua para o seu aprendizado de alguma forma. Vamos lá então. Nós temos aqui a primeira parte, a classe gramatical, que essa palavra pertence à palavra filéu. Lembrando que aqui nós temos o uso desse verbo, né? O verbo começado aqui com a letra fi, né? Aqui em cima. Essa letra ela é responsável por mais ou menos 69 vezes ou 69 palavras que aparecem no Novo Testamento com a letra iniciada com a letra fi, né? O filéu é uma dessas palavras aqui. No caso, ele é classificado gramaticalmente, a classe a qual ele pertence, exatamente a categoria de verbo, a classe de verbos, tá? Ok, verbos, e aí nós temos, quantas ocorrências nós temos do verbo filéu no Novo Testamento? Há mais ou menos aí, pelas minhas contagens, né, que já fiz algumas vezes, 25 vezes no Novo Testamento, talvez com alteração aqui e ali, a depender do texto grego que você esteja usando, mas texto padrão aí você encontra mais ou menos 25 vezes as ocorrências dele. O que nós temos mais aqui? Quantas ocorrências nós temos desse verbo em João? Nós temos 13 vezes em João. Quando você olha essa quantidade, que ele aparece 25 vezes no Novo Testamento e aparece 13 vezes em João, você já vai concluir daqui, ele aparece em 10 versículos de João, você já vai concluir que esse é um verbo usado muito mais por João do que qualquer outra pessoa, né? Então esse verbo é usado mais por João. Aí nós temos aqui o verbo, qual verbo que ele usa? Ele aparece mais assim de forma intercambiável, né? Ali no Evangelho de João. Nós temos o verbo agapau, esse verbo que está aqui logo à frente, né? Deixa eu pegar aqui, esse verbo aqui, agapau, que é um outro verbo relacionado ao amor. Esse verbo agapau aparece 39 vezes no Novo Testamento, em torno de 143 vezes no Novo Testamento. Então esse verbo aparece absurdamente mais do que o verbo filéu, né? E no livro de João, no Evangelho segundo João, também aparece absurdamente mais do que o outro verbo, o verbo filéu, tá? Então, essa informação é só para você entender algumas questões um pouco mais à frente. Em termos de domínio semântico, nós temos 3 domínios semânticos nos quais esse verbo filéu ele faz parte, né? Domínio semântico é basicamente uma área da experiência, que é uma experiência humana, né? Que a gente, ao citar uma coisa, a gente consegue perceber várias categorias ali dentro, várias palavras que compõem aquilo ali. Por exemplo, quando eu falo de futebol, você já lembra de bola, de gol, de campo, de estádio, sei lá, de jogador. E isso faz parte de um campo semântico, né? Dentro do campo semântico, a preocupação não é com os vários sentidos que uma palavra tem, mas o sentido que diferentes palavras têm, que esses sentidos eles são mais ou menos equivalentes, né? Eles compõem um certo grupo. Quando eu falo no corpo humano, você já lembraria de várias partes do corpo humano, né? Palavras que remeteriam à ideia de algo que faz parte do corpo humano. E é isso, quando eu falo de espaço, também você lembraria de várias palavras que poderiam compor a ideia de espaço, né? Bom, é isso. Acho que já deu para perceber aqui. Então ele tem três áreas do campo semântico. Aí quando nós olhamos aqui rapidamente algumas informações sobre esse verbo ele é usado com objetos pessoais, né? Objeto pessoal, no caso Deus ou amigos, com a ideia geralmente de ajudar, de cuidar, de acolher, também pode estar relacionado a alguns léxicos apontam o uso desse verbo em geral com o sentido sexual, né?
mas não necessariamente no Novo Testamento, mas em geral você tem essa percepção. Tá, nós temos aqui o uso com objetos neutros, né? Aqui a ideia que você tem com esse uso, quando eu estou usando, por exemplo, para dizer que alguém gosta, alguém ama estar nas primeiras cadeiras, alguém ama estar orando nas praças, né? Com esses objetos ele traz a ideia de gostar. Alguém gosta, alguém tem prazer naquilo, né? Ou seja, alguém realmente tem um prazer de estar ali, né? Bom, ele preza por aquilo. Aí nós temos outro uso desse verbo filéu, em geral, né? Nós temos o uso com objeto infinitivo, que traz a ideia de gostar de. Eu gosto de, né? Eu gosto de alguma coisa. Está acostumado a fazer né? Fazer alguma coisa. Tá, deixa eu ver aqui. Pronto. Aí nós temos aqui nas opções 2 e 3 aqui dessa lista, aqui em cima, né? Essas aqui. O que nós temos aqui? Qual informação nós podemos tirar? Das opções 2 e 3, o Novo Testamento prefere usar o verbo agapau, quando está relacionado a objetos neutros e também o uso com objeto infinitivo, né? Então, tem toda essa parte. Há uma preferência no Novo Testamento pelo uso do verbo agapau. Então, o verbo agapau já tem uma preferência grande aqui nesses dois elementos. Bom, feita essa observação, vamos avançar, né? Nós temos aqui os usos que eu separei desse verbo, que eu mesmo olhei, contei, revi, olhei direitinho ali. É o seguinte, um dos usos que você encontra desse verbo no Novo Testamento é exatamente a ideia de amar pai e mãe, né? Isso envolve pai e também mãe separadamente. O amor do pai pelo filho, né? O texto vai dizer que o pai ama o filho, né? No sentido de o pai Deus e amando o seu próprio filho. Gostar de exibicionismo público, né? Eles gostam de estar nas primeiras cadeiras, eles gostam de orar, isso é gostar de exibicionismo, né? Beijar alguém, esse verbo está relacionado a isso também no Novo Testamento, o amor de Jesus por alguém, segundo outros, ou seja, alguém diz assim, olha, veja que o tanto que ele amava essa pessoa, né? Então, alguém que ama a vida, né? Se alguém ama a sua vida mais do que a mim, perder lá, né? Esse sentido. Nós temos uso também do amor do mundo por nós, né? Se vocês fossem do mundo ali usando um subjuntivo, né? Uma questão ali no subjuntivo, né? Bom, e aí nós temos essa questão. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, né? O amor ao Senhor, e Paulo diz que se alguém não ama o Senhor, esse deve ser anátema, né? Então, o amor usado ali nesse sentido. Aqui tem uma citação que ela contraria um pouco, deve depender de como você analisa isso aqui, ela vai contrariar um pouquinho de algumas afirmações que dizem que a palavra filéu, o verbo filéu, ele não aparece no sentido de amor entre irmãos, né? Claro, aqui Paulo está dizendo que o saúda aquele que nos ama, né? Tá, mas o que nós temos é basicamente que esse verbo ele não é usado no Novo Testamento no sentido do amor cristão mesmo, alguém recomendando que você ame o seu irmão, amai-vos e tal. Não é usado esse verbo nesse sentido. Então, isso aqui serviria de argumento já para fragilizar um pouquinho do uso do verbo filéu, né, em algumas discussões que a gente pode fazer sobre isso. O verbo filéu, ele apareceria ali, não seria usado no sentido de um amor relacionado ao amor fraternal, né, também o amor em relação a Deus. Existe uma argumentação também que o verbo filéu não é usado no sentido também de um amor de Deus por nós. Só que essa tese eu já vi que ela está incorreta aqui, eu vou mostrar um pouco mais à frente. Bom, nós temos aqui o amor do Pai por nós, né, aparecendo exatamente isso aqui, que alguns léxicos vão dizer que não aparece, mas aparece. E, por fim, o amor à mentira, tá? Então, aqueles que amam a mentira também aparecem. O filéu, assim como o agapau, ele é um verbo que aparece também no sentido estritamente negativo. Não é algo divino, alguma coisa assim. Boas obras também indicam que o verbo filéu é aquilo que há de mais precioso no grego, né? No grego clássico, por exemplo, né? Aquilo, uma espécie de amor, de gostar mais refinado, assim, né? Mais erudito, assim. Bom, feitas essas observações, a gente iria ainda para uma parte para você entender aqui o uso que João faz desse verbo. Nós temos vamos citar agora aqui separadamente os 3 campos semânticos que essa palavra filéu aparece. O primeiro campo semântico é o campo de atitudes e emoções, algo que está relacionado a atitudes e emoções, e dentro de um subdomínio, dentro de um subconjunto de amor, afeição, então compaixão. Ou seja, o que estiver relacionado a esse campo semântico aqui vai estar relacionado, obviamente, à ideia de amor, afeição, então compaixão, nada de outra coisa. Então nós temos aqui, por exemplo, a ideia de ter amor ou ter afeição por alguém ou algo com base na associação, ou seja,
contato ou relacionamento interpessoal. O amor baseado em um contato pessoal, né, de estar presente, estar junto ali, é essa definição que esse campo semântico vai trazer. Aí eu vou chegar ao final e depois eu retorno aqui para trazer uma informação interessante. No domínio semântico, o próximo domínio semântico, que ainda está dentro do domínio de emoções e atitudes e emoções, o que vai mudar é o subdomínio, que agora é o subdomínio de gostar de, ter prazer em, né, apreciar, alguma coisa assim. É gostar, ou então gostar particularmente de fazer alguma coisa, né? Esse sentido de gostar. Nós temos o terceiro subdomínio, que é, na verdade, um outro domínio semântico, que é o domínio da associação. Algumas boas obras também indicam que o verbo filéu está relacionado em sua raiz, né, do fio ali, né? O fio seria a raiz desse verbo, que é uma raiz um pouco imprecisa, mas em geral estaria relacionado com a ideia de associação. E aí nós temos a ideia de associação. O que nós temos? Beijo e também abraço. Essas expressões, nesse sentido, estariam dentro da ideia de associação. Então nós temos aqui beijar, seja uma expressão de saudação ou como sinal de afeição e também apreciação especial, tá? Espero que você esteja entendendo até aqui, tá? Então, trouxe todo esse arcabouço para poder entrar no livro de João, no Evangelho segundo João. Quando você observa aqui, o livro de João, analisei isso aqui com alguma precisão, né? O livro de João, que isso aqui também é uma informação técnica que não dá para encontrar em todo lugar, né? Então o livro de João vai exatamente aqui ele vai usar somente esse campo semântico aqui, não vai usar o segundo nem o terceiro. Então o Evangelho de João vai se pautar apenas nesse campo semântico de atitudes, emoções, e dentro da ideia de amor, afeição, então compaixão. Então amor, afeição são os temas principais que nós vamos encontrar ali as possibilidades em João. Então nós temos aqui essa parte. Quando você pega esse campo semântico, que não é usado somente por João, esse primeiro campo semântico aqui, também eu fiz esses cálculos aqui, 72% do uso desse campo semântico está em João. Então é João que usa esse campo mais próximo aqui, né? Ele faz um uso mais teológico dessa palavra aqui, João. 72% desse campo semântico se encontra no Evangelho de João. Se você pegar ali Apocalipse, talvez você consiga alguma coisa a mais, mas em geral é isso, 72% é o uso que João faz desse campo semântico. Pronto. Então, a partir daqui, vamos focar somente nesse campo semântico de amor, afeição e talvez compaixão. O resto a gente vai esquecer. Temos aqui a ideia de que, do terceiro campo semântico aqui, que é a ideia da associação, que traz o beijo. O Evangelho de João é o único evangelho onde Judas não beija Jesus. Isso pode ser explicado pela ideia do evangelho sinótico, né? Ele não é um evangelho sinótico, um evangelho que tem a mesma visão, é um evangelho diferente, mas também pode ser explicado pela raiva que o próprio João tem de Judas, né? Talvez ele não quisesse que Judas ali fosse lá e beijasse o Senhor, né? Então ele pode ter tirado muito bem, ocultado essa informação, mas ele traz outras informações ali, né, interessantes também concernente a esse momento da entrega ali, onde Judas vai entregar o Senhor. Pronto. Então, a partir daqui, Evangelho de João, né, diretamente no Evangelho de João, e usando apenas esse campo semântico. Eu olhei todas as referências desse campo semântico e elas estão aqui, em 72% estão em João. E todos os usos que João faz está dentro desse campo semântico. Isso vale destacar. João só usa esse campo semântico aqui. Bom, é isso aqui. Essa é uma informação, eu repito, uma informação bem técnica, né? Raramente alguém consegue essa informação com muita facilidade, mas trazendo aqui para você. Bom, o primeiro texto de João é João 5:20, que diz aqui, porque o pai ama o filho. Então, filé é usado aqui no sentido de um amor que o pai tem para com o filho em João. Esse amor, a gente pode dizer que é só uma afeição, né? Poderia, mas enfim, que está sendo colocado no texto quando os judeus querem apedrejar Jesus, ali, naquele sentido, né? Quando os judeus, eles na verdade questionam Jesus, por Jesus se colocar ali como filho de Deus, né? Então ele vai dizer que o pai ama o filho aqui. Então esse amor, e a tradução feita pela NA colocou realmente um amor. O pai ama o filho, assim como está em muitas traduções. Aí nós temos a parte do texto grego, que eu não vou muito me ater isso aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas você tem aqui roga pater é filei, né? Ou filei aqui. O que significa isso? Porque Gá, né? Se você aprender o Gá, você vai encontrar o Gá em muitos lugares. Porque, né? O pai. O artigo está à frente aqui, ó. Está antes do substantivo, né? Então, né? Pater. O pai ama. Porque o pai ama quem? Filei.
né? O pai ama o filho aqui. O pai ama quem? Aqui nós temos o filho, ó. Ton Huyon, né? Ton Huyon. É isso. Ton Huyon, exatamente o filho, tá? Ok, feita essa observação, a gente vai pular essa parte, né? Que é só primeiro mostrar as ocorrências. Epa, rapaz. Só para mostrar as ocorrências aqui. Então nós temos a outra ocorrência em João 11:3 que diz: por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está enfermo. O uso da palavra filéu aqui para relacionar-se à ideia de amar. Então, aquela parte lá no início que eu disse que existiam ocorrências em que Jesus amava alguém na percepção de outras pessoas, essa aqui é uma das ocorrências, né? Elas dizem assim, elas vão avisar Jesus: aquele a quem tu amas, usando o filéu aqui, né? Pronto, quando elas usam isso aqui, nós encontramos também no versículo 5, o autor dizendo que o Senhor agapau, o Senhor ama, usando aqui o verbo agapau. O Senhor amava aquela família, né? Então isso é importante aqui, esse uso que você vai ter aqui do agapau no versículo 5, né? Fazendo um contraste. Então não tem um contraste só do filéu mais o agapau, somente no versículo 20, no capítulo 21 de João. Tem também no capítulo 11, né? Eu descobri isso aqui uma vez que estava lendo o texto grego lá dessa passagem, e aí eu descobri essa jogadinha aqui também, que a gente fala mais do versículo 21, do capítulo 21, na verdade, né? Tu me amas, tal, e vai trocando. Aqui também faz um certo trocadilho, em que as mulheres dizem, aquele que tu amas, né? Usando o verbo filéu, e o autor diz assim, o Senhor amava aquela família, né? Usando o verbo agapau, e os judeus vão concluir no versículo posterior aqui, olha, os judeus vão chamar atenção para dizer assim, vejam o quanto ele o amava, né? Usando exatamente o verbo filéu, só que aqui eles vão dizer assim, ó, e depois a filei, exatamente para dizer, vejam, né, chamar a atenção aqui, eis, eu já fiz um vídeo sobre o uso disso aqui, né? Então, eis, né, eis que apareceu um anjo, eis que isso e aquilo tal. Então nós temos essa ocorrência, os judeus retornam, a percepção dos irmãos de Lázaro e a percepção dos judeus é a mesma usando o filéu, né? Eu vejo o quanto eles amavam. Está enfermo aquele que tu amas. O autor, porém, remete o amor de Jesus usando o verbo agapau, né? Aqui você pode usar uma argumentação que ele está apenas intercambiando, tudo ok, mas é só para mostrar essa diferença aqui também. Então, em João 12:25, nós temos: quem ama a sua vida, perdê-la-á. O que nós temos aqui? Aqui embaixo no texto grego nós temos Hophilon ten psihen autu, né? Exaltou exatamente aqui, ó. É a ideia de que aquele, né, aquele que ama, aqui nós temos esse aqui é particípio, né, nós temos um particípio presente aqui, com certeza, né, aquele que ama a sua vida, que está amando a sua vida, perdê-la, né, aqui, ó, a ideia aqui, vai perder a vida dele, né, vai perder a vida. E aí nós temos isso aí, né, interessante essa parte aqui também, é aqui o uso que o uso de um particípio aqui embaixo também, né, mas a gente não vai entrar nessa questão. Aí nós temos o 15:19, vai dizer, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Isso aqui é claramente um subjuntivo, né? Subjuntivo, ele está usando uma estrutura aqui, né? Aqui, ó, a vogalzinha do et, né? Aqui, ó, aqui dobrada, né? E aí nós temos aqui exatamente o ei, é que tu cosmo, né? Exatamente subjuntivo aqui. Então, usando essa possibilidade aqui, essa questão, se o mundo os amasse, né? Então, usou a filei, né? Que é exatamente aqui, ó, filei, né? Isso aqui pode ser um auristo, né? Eu teria que verificar essa parte. Parece ser um auristo aqui, um tempo secundário, beleza. E aí nós temos aqui, tá? O versículo João 16:27 diz, porque o próprio Pai os ama. Aqui quebra exatamente aquela argumentação de um léxico que eu já consultei, que diz que não aparece esse verbo usado para o amor de Deus, né? E aqui você vê claramente que se o Pai é Deus, e está usando nesse mesmo sentido, né? Usando o Pai como Deus, o Pai nos ama, visto que vocês me amam, né? E aqui está exatamente quebrado esse equívoco do léxico. Não vou citar qual léxico, porque também a galera cai em cima aí e tal. Mas tudo bem. Aí nós temos aqui, ó, essa parte também aparecendo novamente o Gá, né? Garropatera, filei aqui. Filei, remassa. Então nós temos aqui, ó, por que aparece? Veja uma questão interessante aqui, ó. Veja que aparece o próprio aqui, ó, o próprio Pai. Por que o próprio Pai? Porque nós temos aqui, ó,
autós, né? Poderia estar só aqui, ó. Porque o Pai, cadê aqui? Porque o Pai, ele ama, né? Ele nos ama, alguma coisa assim. Mas está aqui, ó. Autós. Então isso é um reforço, né? Uma ênfase que está sendo dada, e aí a tradução foi muito boa aqui, vai dizer, porque o próprio Pai, ou ele mesmo, né? O Pai mesmo nos ama, né? O próprio Pai. Boa. Aí nós temos aqui o 20, 22. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Então Jesus amava aqui no afile, né? Veja aqui, afile. O verbo está aqui exatamente, o filéu dessa forma, que exatamente que tem a ver com as formas como as palavras elas vão se moldando ao texto para indicar qual é a função sintática delas, né? E aí nós temos aqui, ó, o outro discípulo, nós temos o que está dando a ideia de outro discípulo, o alon aqui, né? O alon aqui, ó, aquele adjetivo aqui, alon, o outro, né? O outro aqui, ó, o outro mateten, o outro mateten que seria o outro discípulo aqui, ó, é isso. E o Yesu aqui, ó, o Yesu, Jesus amava a quem Jesus amava. Bom, já nesse texto aqui, João 21, 15, nós vamos exatamente entrar naquela discussão onde Jesus está a conversar com Pedro, né, que já deu muitas discussões aí, né, exegética, né, teológica, exegética e tal, sobre esse texto, para saber se ele está usando aqui os verbos de forma intercambiável, ou ele está exatamente transmitindo uma ideia de outro tipo de amor, né? Então Jesus pergunta com um tipo de amor e Pedro responde com um tipo de amizade, uma coisa assim. Então tem essa discussão. Academicamente, aí nos comentaristas mais recentes, eles tendem a dizer que aqui você tem apenas uma relação intercambiável entre esses dois verbos. Quais são os verbos? Vou observar aqui no grego. No grego nós temos dois verbos aqui, o verbo agapao, que está aparecendo aqui como agapas, né? E aqui o verbo filéu, que aqui está aparecendo como filó, né? Filó. É que são verbos diferentes, como eu expliquei no início desse vídeo aqui, nesse sentido, né? Um aparece absurdamente mais vezes no Novo Testamento, o de verde, o agapau, aparece 141 e 3 vezes, enquanto que o filo aparece apenas 25 vezes. É uma discrepância absurda, né? Então, o primeiro verbo é o verbo usado por João para falar do relacionamento fraternal, o amor fraternal entre os irmãos. O outro verbo, ele praticamente não usa necessariamente nesse sentido aí, né? É o que a gente pode observar, né? Bom, nós temos essa questão. Aí nós temos aqui, ó, a pergunta de Jesus, na primeira parte, onde ele pergunta aqui, ó, Simão, aqui, ó, Simão, filho de João. Quando você vai para o texto grego, nós temos aqui, ó, Simão, Ioanno, né? Ioanno, ou seja, Simão de João. Aí tá só um genitivo, uma forma genitiva, né? Então, Simão não tá a ideia de ruiosa, rui, qualquer outra coisa aí, né? Ruiu, enfim. Mas você tem apenas a ideia de Simão de João, que é a ideia de filho, né? Filho de João. Agapas me, ou seja, tu amas-me, tu me amas, né? Mais do que esses outros aí, né? Então tá aí, né, o ponto e vírgula indica, fazendo essa função aí. Tu me ama mais do que estes, né? Essa ideia aí. Bom, aí nós temos, né, ponto e vírgula em português, né? Em grego aí já é uma pergunta sendo colocada aqui. Bom, aí nós temos o Pedro, Jesus perguntando com um tipo de verbo e o Pedro respondendo com outro, né? Aqui é indo embora a discussão. No versículo 16, também a segunda vez que Jesus vai perguntar, e aqui Jesus vai perguntar novamente a mesma coisa aqui, ó. Simon, Ioanno agapas me, a mesma pergunta, né? Simon Ioanno agapas me, né? Ou seja, você me ama, né? Mais você me ama agora, né? Nessa segunda vez. E ele responde, né? Responde para ele, né? Ele vai dizer nai, vai dizer naikiri, naikiri, né? Naikiri, ou seja, sim, Senhor. Se tu, né? Oidas, ou seja, tu sabes hot que filosi, ou seja, tu sabe que eu te amo. E aí Jesus vai dar o comando para ele, o que ele deve fazer, né? Aqui, apacento que as probatamu, né? Probatamu aqui, probatamu, tá? Probatamu, as minhas ovelhas, né? É isso. E aí, beleza, feita essa parte, nós vamos para o 17. O 17, pela terceira vez, e veja que nas duas perguntas, Jesus usa um verbo e Pedro responde com outro, mantendo o mesmo padrão. Aqui na terceira resposta, que realmente eles vão mudar isso aqui. Então vai dizer que pela terceira vez, Jesus perguntou Simão de João, né? Simão. Então ele vai perguntar. Só que agora Jesus vai perguntar usando o verbo filéu aqui, ó. Fileis. Simon
Ioano Fileis aqui, ó. Simo Ioano Fileis. Tá sujo aqui. Simo Ioano Fileis. Ou seja, Fileis né? Você me ama, mas você me ama? Parou aqui. Então, o Pedro vai responder, sim, eu te amo, tal. Ele ficou triste porque na verdade, ele ficou triste porque o Senhor perguntou, né? Fez essa pergunta que é o autor que já introduz essa fala, atribuindo a Pedro agora aqui, né? O autor ele usa o mesmo verbo da estrutura de Pedro e o Pedro vai continuar aqui na sua resposta e dizer signoskei, né? Signoskei hot filo. Exatamente a ideia de tu, né? A segunda pessoa aqui. Tu sabes, né? Tu sabes que eu te amo. Ó eis, né? Ó eis ei. Exatamente isso. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus vai exatamente dizer a mesma coisa. Tá? Probatamor. Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros, enfim. É isso, né? E aqui você chegou no final, né? Graças a Deus. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. O que a gente percebe aqui? É que basicamente João não usa esse verbo no sentido de o amor que Deus tem para conosco. Tem uma referência ali, mas essa referência aí, contrariando um pouco os léxicos aqui, é uma referência só. Mas o João não usa assim disparadamente esse verbo para se referir ao amor de Deus, mas usa em uma ocorrência. Também relacionada à tese de que esse verbo não é usado para o amor cristão, também é verdade, a gente não encontra em João. E João vai usar exatamente o verbo no sentido de amor, afeição, né, que é exatamente aquele primeiro domínio semântico que a gente viu. Os demais domínios semânticos vão ser usados por outros autores. Até João usa um pouquinho lá no Apocalipse, mas nesse caso do Evangelho. Esses outros usos que temos serão usados exatamente por outros evangelhos, principalmente a ideia do beijo, né? Aquela ideia do aproximação, né? Associação com a ideia do beijo ali. Os outros evangelhos vão usar, já o João não vai usar. Então é isso, o objetivo não era explanar esse assunto em nível de Novo Testamento, em amplo assim, mas apenas falar de João. Fiz aí uma abordagem inicial mesmo, apenas para entender as palavras. Em outro momento vou estar trazendo exatamente uma abordagem mais no Novo Testamento em relação a essa palavra aqui, as outras ocorrências. Basicamente isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta aí. Se já conhecia, discordou, concordou com alguma coisa também, comenta e compartilha aí com alguém que possa estar precisando dessa informação. Valeu, fui!